Senador Fabiano Contarato, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, boa tarde, doutor Aras. Mais uma vez agradeço o comparecimento de Vossa Excelência nessa Comissão de Constituição e Justiça. Eu tenho a plena convicção que Vossa Excelência sabe discernir o que é uma manifestação preservando o princípio da impessoalidade. A gente pode errar, mas é com boa fé, jamais com má fé. O senhor disse aqui que o Ministério Público não é oposição ou governo, que o Ministério Público é constitucional. Mas eu também quero dizer aqui que a oposição e o direito de petição também são constitucionais. Inconstitucional é expor a população ao risco. Em plena pandemia, nós temos 575 mil brasileiros que perderam a vida. Isso está violando o artigo 196 da Constituição Federal. Inconstitucional também é impedir a demarcação de terras indígenas, como diz o artigo 231. É não combater o desmatamento ilegal, como diz o artigo 225. E, principalmente, inconstitucional é atacar as instituições democráticas, como prevê o artigo 60. Também é constitucional o dever de investigação criminal do Conselho Superior do Ministério Público Federal, a quem levei esses fatos que nós reputamos que devesse ser apurado por aquele conselho. As questões de méritos, senhor procurador, colocadas por mim e pelo meu querido senador Alessandro Vieira, não foram analisadas pelo Supremo. Elas apenas informaram que a competência compete ao Senado analisar eventual cometimento de crime de responsabilidade. No entanto, as omissões citadas foram apresentadas também ao Conselho do MPF, órgão responsável pela investigação criminal do Procurador-Geral da República, que até o momento, com todo respeito, foi impedido por Vossa Excelência de se manifestar sobre o tema. Nossa representação protocolada naquele órgão foi posta em sigilo por Vossa Excelência. Foi posta em sigilo por Vossa Excelência aquela manifestação junto ao Conselho Superior do Ministério Público e não foi encaminhada ao relator, como determina a Lei Complementar 75. Esse quadro levou o vice-presidente do Conselho a impetrar um mandado de segurança junto à Justiça Federal para exercer sua função institucional. Aqui eu pergunto, por que a representação não foi posta em sigilo, se as informações são de interesse público? O senhor aqui citou uma frase que eu também gosto muito, do Rui Barbosa, quando ele diz que é com a lei, pela lei, dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. O colegiado do Conselho Superior poderá se manifestar sobre esses fatos imputados a Vossa Excelência, como determina a lei? Com o advento também da Constituição Federal de 88, até o que determina o artigo 129, o Ministério Público exerce duas funções. Ele é titular da ação penal pública e ele é custos legis, ele é fiscal da lei. Diante disso, eu pergunto, com todo respeito, onde estava a Procuradoria-Geral da República quando presenciou, por exemplo, o presidente da República difundindo o tratamento precoce? Porque a difusão de tratamento precoce é crime de charlatanismo. Está previsto no artigo 283 e é crime de ação penal pública incondicionada. E o titular é Vossa Excelência. Onde estava a Procuradoria quando presenciou o presidente difundindo a imunidade de rebanho, que é crime de epidemia qualificada, é crime hediondo, também de ação penal pública incondicionada? Onde estava a Procuradoria quando presenciou a existência de um gabinete paralelo dentro do Ministério da Saúde? Nós sabemos que dentro da administração pública não pode haver gabinete paralelo, porque isso é crime de usurpação de função pública, lá do 328 do Código Penal, ação penal pública incondicionada. Onde estava também a Procuradoria quando presenciou o presidente se recusando a adquirir vacinas da Pfizer 101 vezes? Isso é prevaricação previsto no artigo 319.
Onde estava a Procuradoria quando presenciou a omissão do presidente na crise de Manaus? As pessoas morreram por asfixia. Asfixia é uma das formas qualificadas do homicídio, está expressa no artigo 121, matar alguém, parágrafo 2º, se o crime é praticado, inciso 3º, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel que possa resultar perigo comum. Onde estava também a Procuradoria da República quando surgiu indícios de irregularidades na aquisição da Covaxin? Cogita-se até corrupção passiva, expressa no artigo 317 do Código Penal para funcionário e corrupção para quem não seja funcionário. A Procuradoria também, com todo respeito, deveria se manifestar quando presenciou, por exemplo, o presidente não fazendo uso de máscaras, não utilizando álcool em gel e sem fazer distanciamento social. Isso é infração de medida administrativa preventiva. E aqui eu quero fazer uma ressalva, que nesse caso das máscaras, senhor procurador, doutor Augusto Aras, eu lembro que o senhor assinou a portaria 825 de 2020, cujo artigo 6º, 2, estabelece, aspas, proibição de acesso e de permanência de qualquer pessoa que não esteja utilizando máscaras de proteção facial, fecha aspas, para ingresso nas dependências da Procuradoria-Geral da República. Vossa Excelência que assinou essa portaria. Por que essa determinação de proteção destinada aos membros e servidores do MP na portaria 825 não vale para os milhares de brasileiros, cidadãos brasileiros expostos a riscos da doença pelo presidente da República? Na visão de Vossa Excelência, a conduta de não utilizar máscaras e causar aglomeração pode configurar, em tese, o crime de epidemia do 267 ou infração de medida sanitária preventiva? Olha, me perdoe, mas 575 mil pessoas morreram. Senhor procurador, olhando nos olhos do senhor, eu perdi uma parente de 44 anos nessa pandemia também. Eu nunca vi o presidente percorrendo os hospitais, se solidarizando com as famílias. Eu nunca vi o presidente falando, olha, usem máscara, acreditem na ciência, usem álcool em gel, não vamos aglomerar. Daí a importância da atuação do Ministério Público como custos legis, como fiscal da lei, como dominus litis, como titular da ação penal pública nos termos do artigo 129.1 da Constituição Federal. Compete privativamente ao Ministério Público exercer a titularidade da ação penal pública. Ora, onde estava também a Procuradoria quando surgiu esses indícios de compra da AstraZeneca com negociações espúrias, que isso é, no mínimo, um estelionato, expresso no artigo 171, obter vantagem indevida, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento, pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Onde estava também a Procuradoria quando presenciou o presidente da República usando dados falsos do Tribunal de Contas da União para minimizar a pandemia? Isso é, no mínimo, um crime de uso de documento falso ou de documento falso do 297 e do 304. Sem falar, senhor procurador, nos crimes políticos e de responsabilidades previstos tanto no artigo 85.7 da Constituição, como na Lei 1079 de 51. Eu queria aqui deixar claro que nós temos outro momento grave no Brasil, que é uma crise política, quando vemos o presidente, o senhor também é egresso, assim como eu, da Ordem dos Advogados do Brasil, o presidente da República atacando a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós presenciamos o presidente da República atacando a imprensa, senhor procurador, atacando a imprensa. Nós presenciamos o presidente também atacando o sistema eleitoral, especialmente o Tribunal Superior Eleitoral, no qual o senhor é procurador-geral eleitoral, nos termos da lei. Nós presenciamos o presidente participando de movimentos antidemocráticos para fechar o Congresso Nacional e o próprio Supremo Tribunal Federal. Eu não estou aqui, e longe de mim, julgar absolutamente ninguém, porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. O tempo irá se manifestar efetivamente e a história será implacável
para todo aquele que, de qualquer forma, tenha concorrido para o agravamento dessa pandemia, seja por ação, seja por omissão. O tempo, a história vai dizer onde estava efetivamente, como que agiu o Ministério Público como guardião dessa espinha dorsal chamada Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, para a manutenção da ordem pública e para a proteção das instituições, da harmonização entre os poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O tempo vai dizer, e será implacável com todos nós. Eu, enquanto senador, um humilde senador, eu tenho duas funções na minha vida: ser professor de direito penal e processo penal e ser delegado de polícia. Eu estou como senador, mas eu aprendi que todo o poder emana do povo e deve ser exercido por nós, seus legítimos representantes, na defesa e na luta por um verdadeiro Estado democrático de direito, para a redução da desigualdade, para a efetivação de todos os direitos individuais e coletivos expressos no artigo 5º e artigo 6º da Constituição Federal. O tempo irá nos responder tudo isso, e eu espero que o senhor tenha plena convicção de que minha fala aqui está sendo tão somente dentro daquilo que eu reputo de extrema importância, porque o Código Penal, ele é claro quando ele estabelece no artigo 13 que a omissão é penalmente irrelevante quando a gente tenha por lei obrigação de proteção, vigilância e cuidado. E que nós sabemos também que o artigo 6º e o artigo 196 determina que a saúde pública é direito de todos e dever do Estado. E eu não tenho dúvida que o principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde, está sendo violado por ação e por omissão por parte do presidente da República. Eu não tenho dúvida de que ele está agindo, inclusive a título de dolo. Talvez não no dolo direto, expresso no artigo 18, disse o crime doloso quando a gente quis o resultado, mas com dolo indireto, ou assumiu o risco de produzi-lo. Eu espero que o Ministério Público Federal tenha a altivez, a sobriedade, a serenidade, o equilíbrio, para efetivamente deflagrar a ação penal, doa a quem doer. Muito obrigado, senhor presidente.